Olá, bom dia, paz e bem, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas. Iniciamos uma nova semana. Com esta semana, sempre aquela expectativa, a cada início de semana, aquela expectativa de que tudo corra bem, dentro dos nossos propósitos, dentro dos nossos objetivos. Peçamos então, a iniciarmos essa semana, que Santo Antônio nos ajude a concretizar, pela sua intercessão, os nossos objetivos. Hoje, caros irmãos e irmãs, nesta segunda-feira, dia 17 de julho, a gente dá sequência então às nossas meditações e reflexões dos evangelhos no dia a dia. Estamos na 15ª semana do tempo comum. É-nos oferecido hoje, então, o Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versículos de 34 até o início do capítulo 11, versículo 1. Disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perde sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Parece à primeira vista, à primeira escuta, para uma primeira leitura, que Jesus ele está incitando violência, né? Não pense que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas sim a espada, vem para causar divisões, né? No âmbito de família. Eu queria dizer primeiro, que para uma correta compreensão, o que Jesus está dizendo nessas instruções aos seus discípulos é que nem todos aceitam as exigências do reino de justiça e paz que Jesus veio estabelecer nesse mundo. Os que defendem uma sociedade alicerçada na riqueza, no poder, ou então numa vida egoísta, com muita dificuldade, quer dizer, dificilmente vão acolher o Messias com sua mensagem de amor filial a Deus e também de comunhão fraterna, de solidariedade. Então, a uma sociedade injusta, uma sociedade egoísta, Jesus ele contrapõe os valores da paz. Novamente, não é que Jesus ele declare uma guerra abertamente. O que Jesus está querendo dizer é que a sua mensagem é que vai provocar a hostilidade dos que a rejeitam. Esses é que empunham a espada, ou seja, que vão fazer todo o esforço para causar divisão. São aqueles que não aceitam. Então vem à nossa mente, se vocês recordarem lá no Evangelho de Lucas, no início, as palavras do velho Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo. O que o velho Simeão falou? Quando ele olha para o menino, ele disse assim: eis que este menino lhe será causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel. E o próprio Jesus, ele mostra que ele é de outra natureza, aliás, a paz que ele vem trazer.
que Jesus diz quando ele fala da paz? A paz que eu dou, essa paz que eu trago, não é como a paz que o mundo dá. Qual é que é a paz do mundo? Ela é uma paz que às vezes ela é construída, com armas. É uma paz onde que, quem sabe, o vencido tem que ceder. Então ela é uma paz, não é nem sempre uma paz que brota da vontade e também da palavra. Outra questão importante desse trecho do Evangelho, que Mateus ele continua a tratar dessas exigências radicais da missão. E que nada pode impedir o seguimento de Jesus, ainda que possa causar sofrimentos e provocar rupturas, mesmo dentro da própria família. O que Jesus quer dizer é que a sorte daquele que é discípulo é semelhante à própria sorte dele mesmo, que é mestre. Se nós recordarmos, Jesus ele foi ignorado, não foi acolhido pelos seus próprios familiares. Nós temos várias referências nos evangelhos. Então o amor à família, obviamente, é um valor, e é um valor importante. Devemos zelar por isso, preservar esse valor. Mas o seguimento e o amor a Cristo, eles têm que se sobrepor a tudo e a todos. Eles têm que ser vividos, como diz o Evangelho, com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e, obviamente, também com todas as nossas energias, todas as nossas forças. Na terça-feira, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, dia 18 de julho, nós vamos rezar a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 até 24. Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. É uma palavra forte de Jesus, contra as cidades onde Jesus realizou tantos e tantos sinais, tanto bem, tanta vida restaurada, e mesmo assim ali estava dureza de coração, não provocou conversão. Quando eu li esse trechinho, eu recordei de um outro texto bíblico, lá de Lucas novamente, quando é dito lá, o próprio Jesus ele diz, recordem, a quem muito foi dado, muito será exigido, a quem muito foi confiado, muito será pedido. A gente pode refletir a partir desse pensamento de Jesus, porque esse trecho que nós escutamos para o Evangelho da terça-feira ilustra bem isso, essa afirmação. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, a gente pode dizer assim que foram 3 locais que se beneficiaram muito da primeira atividade missionária, essa atividade curativa, essa atividade taumatúrgica de Jesus. Mas, mesmo assim, não se converteram, o Evangelho diz. E Jesus aponta elas como que se fossem os exemplos, os protótipos dessa geração. É uma pena que nós não temos aqui a parte anterior desse trecho, porque já pulamos do capítulo lá para os versículos 20. Mas Jesus compara essas cidades como uma geração caprichosa, semelhante às crianças que, em vez de, quando se convida para um jogo, para uma brincadeira, Jesus nos trechos anteriores diz assim,
que são semelhantes às crianças que, em vez de participarem no jogo, de uma brincadeira que as outras crianças organizam, lá nas praças, elas ficam lá sentadas sem ligarem aquilo que se passa, sem quererem participar, ficam indiferentes. Ora, é fácil então entender por parte de Jesus a desilusão, porque Jesus se desilude? Porque ele é alguém que não mede esforços para anunciar o Evangelho, assim como todo missionário. Ele se desgasta em benefício das pessoas. E por fim, ele percebe que todo esse esforço, todo esse seu empenho parece inútil. Não é assim que às vezes nós também nos sentimos? Jesus parece ter provado esse próprio sentimento, de decepção em relação a essas cidades que eu há pouco citei, o Corazim, Betsaida, Cafarnaum. E seus habitantes permaneceram indiferentes, inertes, paralisados, não acolheram a mensagem do reino, não se converteram, não se tornaram discípulos de Jesus. Daí o desabafo de Jesus no Evangelho: ai de ti, ai de você. Então, para esse povo de coração duro, não faltou a presença de Deus, não faltaram esse convite para a conversão, não faltaram as palavras de vida eterna. São Paulo, quando ele escreve as cartas, ele diz assim, que ele estava uma vez inconformado com a inveja e com as ofensas dos adversários. Ele falou assim: como vocês rejeitam a palavra de Deus e não se julgam dignos da vida eterna, então nós vamos para outro lugar, vamos para os gentios. Parece-me que essa fala de Paulo, ela tem a ver também com o Evangelho da terça-feira, assim como também da segunda-feira. Na segunda-feira falou assim, que Jesus saiu daí e foi para pregar em outras cidades. Certamente, Jesus também aqui nesse trecho do Evangelho da terça, diante da dureza, da indiferença, ele também deve ir pregar a outros, e vai àqueles que acolhem a sua palavra, a sua mensagem. Creio que a nós, talvez à luz do Evangelho que tivemos no domingo, para nós vamos nos defrontar com essas situações também, de quem vai acolher, quem não vai acolher. Penso que o grande desafio para nós é a gente continuar transmitindo, pregando, levando, semeando as sementes do bem, as sementes da palavra de Deus. Mesmo que possamos, como Jesus, a termos às vezes esse sentimento de decepção em relação a pessoas ou situações que não querem receber, assim, a mensagem do reino, não querem provocar a partir dessa mensagem, dessa palavra, não querem se deixar converter, se transformar. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 19 de julho, nós vamos rezar então a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 11, versículos de 25 até 27. Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois, parece-me assim que depois de uma experiência, de um desabafo, de uma certa decepção por Cafarnaum, por Corazim, Betsaida, não acolherem a mensagem, a sua palavra, aqui Jesus ele expressa uma oração de louvor que sai do coração e dos seus lábios. A gente pode se perguntar, bom, se antes tínhamos uma experiência, uma certa decepção de Jesus, qual agora seria o motivo da alegria desse hino de louvor
de Jesus. O Evangelho ele deixa explícito que é o reconhecimento ao Pai pelo modo como ele conduz a história da salvação. Jesus louva, Jesus dá graças ao Pai por atuar de modo tão diferente da lógica humana que normalmente procura exaltar o poder e a força em qualquer âmbito da existência. Jesus ele percebe na sua missão que somos pequeninos, somos simples, aqueles que têm um coração puro, aberto, que se beneficiam da revelação do Pai. São eles que reconhecem na atividade de Jesus, na sua fala, na sua pregação, no restauro da vida que ele faz acontecer, eles reconhecem que nele está a revelação de Deus. Os intelectuais da época, os entendidos, os sumos sacerdotes, os mestres, aqueles que eram os conhecedores das Escrituras, em geral, eles são avessos, eram avessos aos ensinamentos de Jesus, sempre questionando, sempre provocando. E embora tenham condições para interpretar a lei e os profetas, não aceitam Jesus como o Messias prometido. E mais do que isso, a gente pode dizer assim, pior do que isso, eles dificultam a missão de Jesus, opondo a ele assim uma resistência aberta, taxando Jesus com apelidos muitas vezes ofensivos, chamando ele de possuído pelo demônio, procurando fazer a cabeça do povo simples para que esse povo não o seguisse. Então, ficam tramando sempre contra a missão de Jesus. Os pobres e marginalizados, ao invés, com mais facilidade, acolhem Jesus e abrem espaço para sua mensagem. Mas por que isso? Porque a mensagem de Jesus, acolhida pelos pequeninos e marginalizados, eles sentem que essa mensagem tira o peso, tira o fardo que era colocado sobre eles. Além de eles serem taxados muitas vezes de pecadores, de impuros, de não observarem a lei e os profetas, quer dizer, eles tinham toda essa carga, eram afastados da vida do templo e da sociedade. Então, tinham pesados fardos. E Jesus, a mensagem dele é uma mensagem de libertação, de acolhida, e de acolhida e restauro da vida. Por isso que eles percebem em Jesus a mensagem de libertação e de salvação. Então, com facilidade, acolhem essa mensagem. Então, são os pequeninos, são os marginalizados, são aqueles que a sociedade da época de Jesus escondia, invisibilizava, que vão compor a sociedade de Jesus, aliás, a comunidade de Jesus. E ao longo dos séculos, eles vão difundir em toda parte sua mensagem de salvação. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação a gente conclui essa primeira parte desse nosso itinerário dessa 15ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar nesse mesmo horário na quinta-feira. Eu desejo que você, sua família, tenham um abençoado início de semana e que Santo Antônio sempre abençoe, proteja, ilumine a cada um de vocês. Paz e bem.